Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui com vocês, pela 36ª vez desse ano 2021, Pastor Sinésio. E o pão nosso de cada dia, uma porção diária da Palavra de Deus para as nossas vidas, para nos conduzir na jornada 2021. E este é um quadro do seu canal, A Palavra Responde. Queridos, você sabe, quem tem acompanhado, nós estamos fazendo a leitura anual das Escrituras em 2021, lendo a Bíblia em ordem cronológica. Estamos quase terminando o livro de Êxodo. Lemos ontem os capítulos 28 ao 31. E hoje é dia de lemos já, inclusive, os capítulos 32 ao 34. Baseado nesses capítulos, a nossa reflexão hoje tem como tema: o preço não muda, as consequências sim. Do que eu estou falando? Já vamos repartir isso com vocês. O preço não muda, as consequências sim. Separei 2 versículos, ou 2 passagens aqui, para a gente embasar essa reflexão. E aqui você começa a ter uma ideia da nossa linha de pensamento. Primeiro texto. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, dos seus filhos e das suas filhas, e tragam-nos a mim. E todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou como uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Êxodo capítulo 32, versículos 2 ao 4. O texto seguinte é esse aqui, Êxodo 33, versos 5 e 6. Preste atenção na relação entre os 2 textos, no que se refere aos enfeites e aos brincos do povo. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora, tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não mais usaram nenhum enfeite. O sumiço de Moisés. Nós começamos a leitura de hoje vendo que Moisés ficou um longo tempo longe do acampamento de Israel. E na verdade esse tempo foi um tempo de 40 dias e 40 noites, onde ele falou com o Senhor, Deus entregou a ele toda a instrução, entregou as tábuas da lei. Então, 40 dias e 40 noites, Moisés sumiu ali do acampamento. E isso gerou no meio do povo impaciência. Tanto é que eles falam, não sabemos o que aconteceu com esse Moisés. E essa impaciência deles vai nos mostrar 2 coisas aqui no contexto, no meio do acampamento. Primeiro, a pusilanimidade de Arão. Arão se mostra um líder fraco, incapaz de ceder à pressão da turba e de controlar os ímpetos dos israelitas. Mas também eles manifestam ali a intenção de ofertar, trazer uma oferta para, abre aspas, fazer um Deus que os levasse adiante da jornada. Então eles que estão dispostos a ofertar para que um Deus fosse construído, elaborado ali para eles. Lá em cima no monte, Deus alerta a Moisés sobre o que estava acontecendo. Olha, o teu povo lá, o povo se corrompeu. Já fizeram um bezerro de ouro e dizendo que são os deuses que os tiraram do Egito. E Moisés desce então com palavras de censura para o povo de Israel. Eles são repreendidos pelo Senhor por conta daquela atitude toda. Inclusive, Arão é repreendido. E Deus ordena então que eles tirem todos os seus enfeites. Olha que coisa curiosa. O uso indevido que eles fizeram do enfeite na primeira vez, dando a Arão para que fosse feito um bezerro, esse uso ia mudar. Deus pede que eles tirem de novo de sobre si tais enfeites. Como que isso seria usado agora? A primeira oferta que eles fizeram
resultou, né, em maldição para eles, censura da parte de Deus, risco de juízo. A segunda resultaria em bênção e aproximação de Deus. Isso tudo acontecendo no meio do povo de Israel, ali envolvendo o Senhor, Moisés e Arão, nos mostra uma situação curiosa. Por que curiosa? O povo, eles demonstram uma disposição em ofertar. E ofertar para quê? Para buscar a presença de Deus. Só que essa disposição, ela vai ter dois caminhos. Um caminho que leva à maldição e um caminho que leva à bênção de Deus. No caminho de Arão, nós temos o caminho, queridos, a situação de maldição, tá? Baseada nos impulsos da massa, do desejo, do coração do ser humano. No caminho de Moisés, do lado de Moisés, nós temos o caminho da bênção. Nós vimos aí. E ele vai no mover do Espírito. Olha o que acontece no caminho de Arão. Ele degenera em idolatria. Olha o que acontece no caminho de Moisés. Vai terminar num tabernáculo. Percebe que nos dois lados aqui nós temos adoração. Só que uma adoração que desagrada a Deus, que vai contra aquilo que Deus pediu. E uma adoração que vai se alinhar aos propósitos de Deus. Então em Arão nós temos o homem formando Deus ali. Deus sendo construído conforme o pensamento do ser humano. Coisa que Deus pediu para que não fosse feito. O homem define as regras de como seria feita a adoração e o serviço a esse Deus. Já na linha de Moisés, no caso, Deus se define quem ele é, né? Como deve ser adorado, ele define as regras de tudo isso. Arão vai degenerar no paganismo. Por que ele fala em paganismo? Porque a hora que ele fala, coisa interessante, ele faz um ídolo contra a lei de Deus e proclama uma festa ao Senhor. Ele está misturando as duas situações. E o texto não é tão explícito assim, mas quando você vai buscar as explicações sobre o que ocorreu naquela festa, naquela celebração, após a instituição do bezerro de ouro, foi uma orgia. Muita bebida, sensualidade, coisas típicas dos cultos aos deuses pagãos. Muito típico. Do lado de Moisés, né, nós temos uma celebração baseada na santidade. Aqui, as obras da carne, da natureza humana, são mortificadas. Ali, é dado vazão àquilo que o homem tem de pior dentro de si. Continuando. O preço da busca é sempre o mesmo. Por que o preço da busca é sempre o mesmo? Perceberam que os mesmos enfeites que eles usaram no bezerro, é os enfeites que eles vão usar no tabernáculo? São os mesmos recursos? Aqui estão usando a mesma coisa para obter, para buscar a Deus com resultados opostos, vamos dizer assim. De um lado, então, nós temos a ação humana. Tá? Do outro lado, nós temos a ação espiritual. De um lado, nós temos desperdício. Porque tudo que eles investiram foi queimado, reduzido a pó, e eles tiveram que engolir, né? Abre aspas, aquele sapo ainda que tinham gerado ali no deserto. E trouxeram para si mesmos juízo da parte de Deus. Percebe? Desperdício de recurso, atrás do juízo de Deus, enfim. Do outro lado, nós temos investimento. Tudo que eles fizeram ali com as suas ofertas vai resultar no investimento no reino espiritual, que traz a bênção de Deus sobre eles. Olha a diferença, né, das duas linhas que nós vamos percebendo aqui, e que podem ser identificadas com muita clareza na igreja atual. Tanto falando nas igrejas que caminham por uma linha de pensamento incorreta, né, e aí você sabe do que eu estou falando, quanto dentro da própria igreja protestante e evangélica. Em todo lugar a gente percebe essa linha de ação. Então o preço pago no erro ou no acerto, né, no que se refere a Deus, é o mesmo. A oferta que eu dou para um caminho contrário a Deus é a mesma oferta que eu daria servindo a Deus. O preço é o mesmo, mas as consequências são completamente diferentes. Essa é a nossa reflexão, né, para esse dia, falando sobre adoração.
Os caminhos da adoração, o preço pago, né, na busca a Deus. Como nós podemos nos equivocar, né, usando o recurso indevidamente e não investindo na nossa vida espiritual de maneira correta. Agora, hora da nossa oração, nós falarmos com o nosso Deus. É sempre um momento muito precioso, junto com a palavra, a oração. Precisamos sempre desses dois ingredientes, né, nos nossos devocionais. Tem outros, mas esses por hora. Oremos? Vamos buscar a presença do nosso Pai? Oh Deus eterno, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos diante do Teu altar, diante do Teu trono celestial. E somente podemos chegar a esse trono, Deus, por conta do Senhor Jesus Cristo, que nos abriu esse novo e vivo caminho, por meio do sacrifício de si mesmo, em favor de cada um dos homens e cada um dos Teus filhos, ó Pai eterno. Meu Deus, muito obrigado pela vida que o Senhor nos concede mais um dia. Muito obrigado, Senhor, pela proteção e provisão do Senhor. Deus querido, em nome de Jesus, colocamos, Pai, diante de Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, as nossas necessidades, ó Deus, sejam elas espirituais, emocionais ou materiais, tudo está diante do Teu trono. Eu peço que o Senhor haja, traga a Tua bênção, uma ação sobrenatural em cada família nesse instante que precisa de um toque do Senhor. Oh Deus, não retires a Tua mão de sobre a vida dos Teus filhos. Pai eterno, e nos ajude, Senhor, no nosso caminhar. Quando nos investimos o nosso tempo, o nosso recurso, que nós consigamos fazer isso, Deus, de uma maneira correta, Pai. Realmente fazendo ações que vão resultar na Tua presença em nossas vidas, em nossas famílias, Pai eterno. Nos ajuda, Deus, nos livra do engano, Senhor. Pai, que a nossa fé não esteja calcada em homens. E quando esses homens saírem de cena, a gente se veja perdido, Deus, confusos, sem saber o que fazer, como aconteceu com o povo de Israel. Que nós saibamos esperar no Senhor. Oh Deus amado, que nós saibamos, enquanto estamos, às vezes, sem direção, observar que o Senhor está sobre nós. O Senhor vela sobre nós o tempo todo. E aguardar até que Tu se manifestes, Pai, no Seu tempo, na hora que o Senhor sabe que é a melhor. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus. Como tenho feito, quero orar hoje, Pai, especificamente pelos Teus filhos que precisam de um trabalho, Senhor. Nós temos milhões de pessoas nesse Brasil desempregadas. Eu peço a Tua graça sobre essas pessoas, especialmente sobre os filhos do Senhor que têm clamado a Ti por essa oportunidade. Em nome de Jesus, fica conosco, meu Pai. Amém. Amém. Terminamos mais uma reflexão aqui na presença do Senhor Deus. Quero agradecer pela sua companhia aí, mais uma vez, pedir que você esteja conosco, né, nesses momentos. Aí compartilhe o vídeo, inscreva-se no nosso canal, avise seus amigos, né, sobre esse momento, se eles têm sido importantes para você. A nossa leitura continua, né? Temos aí o desafio de ler a Bíblia todo esse ano. Amanhã, dia de ler Êxodo capítulos 35 ao 37. E agora sim, né, nós temos uma retomada da construção do tabernáculo, e não nos capítulos anteriores, como eu disse, ok? Perdoa pela minha falha aí. Então, lendo a Bíblia e buscando a presença de Deus e ajudando o nosso canal. Veja os nossos recados aí, esteja conosco. Tchau, tchau.